Perguntas? Vamos lá então. Que situação... Vai fazer pergunta? A desigualdade não só no negro, no pardo, no branco, tá em todo, né? No mundo inteiro, assim. A situação, assim, em relação a dinheiro, a trabalho, entendeu? Ok. Estou de acordo. Todo mundo sofre com a desigualdade. Não tem, assim, etnia. Porém, existem grupos que sofrem mais por conta de questões raciais. Por exemplo, vamos pegar um negro, um pardo. O negro se pode, né? Dependendo, vamos supor que ele consegue ter educação e chega a ser médico. Lá no exercício da sua medicina, o próprio paciente às vezes não quer ser atendido por um médico porque ele é negro. De 100 negros, um chega lá, né? Eu acho que mais. De 100, eu acho que é pouco. Pouco. Mas vamos lá. Agora, ao contrário, o negro que está junto com os outros pobres na situação de vulnerabilidade social. Está os dois no mesmo barco. Mas pelo fato de ser negro, ele ainda sofre duplamente a desigualdade e também a questão racial. E como que vai mudar isso daí? Então, eu acredito assim, que nós temos que realizar um sonho alcançável. O que é alcançável? Que ninguém não tivesse mais preconceito? Impossível. Bom, impossível assim, é um ideal, mas não existe isso. O que é possível fazer? Que a gente possa enxergar nessas pessoas, nos colocar no lugar delas, sentir a miséria delas, o preconceito, e na nossa condição, procurar melhorar a relação social com essas pessoas, em primeiro lugar, e segundo, melhorar políticas públicas para atender a gente também, não nos excluir, bem como elas. Então, eu acredito que a grande X da questão é se colocar no lugar do outro. Porque quando... Depende, é difícil porque não é algo natural. O que é mais comum? Desculpa, só concluindo. O que é mais comum? Eu criticar o outro, eu reduzir o outro. Isso é uma teoria antropológica que fala do etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É a postura na qual eu considero o outro inferior a mim. E tem gente que só consegue se relacionar com o outro em questão de superioridade. Mas o que é o esforço necessário? É o relativismo cultural. Relativismo cultural também é um termo antropológico que diz o seguinte, que eu tenho que me esforçar, não é algo fácil em me colocar no lugar do outro, mas eu preciso de uma iniciativa. Então por exemplo, ontem teve no Enem, a redação, o tema foi como superar a intolerância religiosa. Como superar? É criticar o outro? Não, é simplesmente me colocar no lugar do outro e me ver como aquela pessoa que sofre, como eu me sinto. Então eu passo, se eu sou o opressor, eu passo a não oprimir, quando me coloco no lugar do outro. Passo a dizer que a religião dele é dele, própria dele, e eu respeito isso. Isso não é ponto para nos dividir. O que nos une é o fato de sermos humanos, não o que nos separa, que é a questão cultural e religiosa. Eu acho que cada um tem que tomar conta da sua vida. Pois é o que o neoliberalismo fala. Se cada um tomar conta da sua vida, está tudo muito bem. Só que essa ideia desde o descobrimento do Brasil aconteceu. Todo mundo tomou conta da sua vida, só que o grande empresário, ele toma conta da vida dos outros, porque ele explora o trabalho do outro. Então não tem como cada um tomar conta da sua vida como se fôssemos ilhas. Nós temos relações sociais. Nós relacionamos, fazemos negócios, trocamos mercadorias, compramos, vendemos, trabalhamos. Só que nessa relação é que está o problema. Não é eu isolado que é o problema. Eu isolado não brigo com ninguém. Me colocar eu numa ilha, não brigo com ninguém. Mas colocar mais um comigo, nós não pensamos igual. Se eu passo a respeitar o outro, então eu passo a conviver bem. Eu acho que o X da questão é como viver bem na sociedade contemporânea. Como viver bem? Há muito discurso de ódio, há muita intolerância. A intolerância permite viver bem? Não permite. Então como? A tolerância. Olha só, Milton Santos diz que o mundo é dividido em dois. Dois tipos de pessoas ou classes que não dormem. Os primeiros são os que não dormem porque têm fome. E eu já falei isso, né? A outra classe é os que não dormem com medo daqueles que têm fome. Ora, então é fácil, só dá comida para eles que os dois dormem em paz. Por que não se dá comida?
A questão não é o oprimido ter que mudar, é o opressor que tem que mudar. Porque o opressor é que faz preconceito, que usa de preconceito. O opressor é que explora. Se ele mudar e colocar no lugar do oprimido, ele sentir as dores do oprimido, então ele vai ser sensível. E o que nos falta é essa sensibilidade, nos falta humanização. Ora, eu e você podemos fazer isso? Podemos no micro-universo. Mas no macro-universo, na questão mais ampla, aí é a união da gente. É a gente fazer barulho. É a gente ter consciência política. Porque o opressor não teria força se não encontrasse cúmplices entre os oprimidos. Porque o oprimido oprime outro oprimido em nome do opressor. Deu? Tudo bem? Mais ou menos, eu não entendi. O pobre, vou traduzir, o pobre massacra o outro pobre, pensando que é rico, fazendo o serviço do rico. Só que ele é pobre igual, está no mesmo barco. O rico não teria êxito se ele não encontrasse entre os oprimidos, entre os pobres, pobre que massacra pobre. Então, pobre que não se vê como pobre, massacra o outro que é igualmente pobre com ele. Quando ele faz isso, ele faz o serviço do oprimido, do opressor, quer dizer. Veja bem, é que nem voto. A elite é muito rica, é rica, ok. Mas eles são muito numerosos? Não. Então, como ele consegue colocar políticos que trabalham a favor da elite? Convencendo o pobre de que votar na elite é algo bom. E é bom? Será que ele faz política pra gente ou faz política para enriquecer cada vez mais? Disfarçado de lei, disfarçado de projetos. É uma crítica que tem que ser observada. Agora, pessoal, nós não estamos preocupados de conscientizar o rico. Estamos preocupados em conscientizar a base da sociedade. Que olha só, numa fábrica, se os trabalhadores cruzar os braços por 10 minutos, o rico entra em pânico, porque ele sabe que a força dele não está no produto, está na produção do produto, na força da mão de obra. Ele pode comprar a fábrica inteira, se ele tiver funcionários, a fábrica não funciona. Mesmo que tiver uma tecnologia avançada, precisa de alguém para apertar o botão, precisa de alguém para desligar, para controlar, para fazer manutenção. Então, onde tem que conscientizar? A base. Se eu tenho consciência, eu não vou pisar na nossa colega aqui, eu vou me associar com ela. Nós estamos no mesmo barco, vamos remar na mesma direção, e aí nós vamos desconstruir a lógica do opressor, que está com um chicote na mão, arrancando na carne do camarada todo o seu trabalho, explorando como se fosse um sistema escravagista. Ok? Mas a desigualdade, ela nunca vai acabar, não. Você trabalha numa empresa, a empresa tem 3 funcionários. Tem um cara maior mesmo, pode ser todo dia. A partir do momento que o gestor dá uma oportunidade de você ser unido, você viu depois, você já não considera mais ninguém. Você só vê, ó. O cara que cria na mesma hora, pois é, a desigualdade não vai acabar, claro, em termos reais, mas veja bem, mas quando eu sonho com isso, e a minha ação é uma praxis revolucionária, o que eu faço? Eu sonho com consciência, não sonho aleatório, inalcançável. Eu sonho com consciência, e esse sonho me faz agir hoje para melhorar amanhã. Estudar hoje para ter melhor emprego amanhã é um sonho. Se vai ter ou não, outros 500. Mas você age nesse sentido. Quando você age nesse sentido, você pode reduzir as desigualdades. Acabar não, talvez não, ok. Mas reduzir ao ponto de acabar com os miseráveis é possível. Que tem grupos empresariais que têm mais dinheiro do que países inteiros. Os bancos brasileiros têm mais dinheiro que 83 países juntos. Os bancos brasileiros. Acabou meu horário? Tchau.